Excelente noite para você. Hoje é quinta-feira e o IdeaCast de hoje está muito especial. Antes de nós começarmos, eu quero que você se inscreva no canal aqui da TV Referência se você ainda não fez isso. Você vai clicar no botão vermelho que está aí, inscreva-se, e vai se inscrever para que não perca nenhum dos nossos podcasts e programas. Temos uma programação recheada todos os dias da semana e você não pode perder nenhum lance. Hoje eu estou aqui com uma convidada que é uma mulher muito especial, que além de empreendedora, ela também é uma nutricionista, que vai falar pra gente um pouco dessa história, dessa trajetória dela de sucesso. Eu quero mandar um beijo para toda a região de Caldas Novas que está nos assistindo pela TV A7 Plus. Obrigada a toda a equipe da A7 Plus. E hoje o nosso papo é com uma mulher, mais uma mulher empreendedora, né? Eu já entrevistei aqui algumas e hoje eu estou aqui com a Daiane Rezende, que é da Vianut e vai contar pra gente um pouco dessa trajetória e eu quero que ela mesma se apresente, fale um pouco dela e nos dê aí o prazer de estar nessa noite aqui conhecendo mais uma história de sucesso. Antes de eu passar a palavra para a Daiane, você vai clicar aí nesse botão de compartilhar e vai mandar esse podcast para aquela pessoa que quer empreender, para aquela amiga sua que tem um negócio, para aquela mulher que é mãe, que é empreendedora, que tem um sonho de começar o negócio ou que quer melhorar o negócio dela, manda para ela. Eu tenho certeza que ela vai gostar e você também. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Foi uma super indicação da Glenda e da Jordana aqui do Desroteirizando, que inclusive estão aqui no estúdio conosco também, né? Hoje estamos aqui com presenças muito VIPs. Daiane, seja bem-vinda e eu quero que você diga quem é a Daiane Rezende antes de ser uma profissional, uma nutricionista. Quem é a Daiane? Primeiramente, boa noite. Obrigada, Camila, pelo convite. Estou um pouquinho tensa de participar aqui pela primeira vez de um podcast, mas acho que vai dar tudo certo. Já deu certo. Vim aqui, trouxe a minha equipe para me ajudar, que está aqui ao lado. Mas enfim, meu nome é Daiane, sou nutricionista de formação e empresária há 14 anos. Ano que vem estamos chegando na nossa marca de 15 anos de empresa. Que legal. Fiz a Vianut há 14 anos, né, esse ano. É uma empresa de nutrição, focada em nutrição clínica e hospitalar, é o nosso grande foco. Mais especificamente falando da Daiane, eu sou mãe, sou nutricionista, empresária, administro todas essas questões múltiplas que a gente tem nessa vida de ser mulher hoje, que não é tão simples, que a gente acumula várias tarefas, né? Sou libriana, sou uma pessoa extremamente perfeccionista, acho que até por isso que eu estou um pouco ansiosa de estar aqui, mas acho que as principais coisas pude te dizer. Sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, amo ser mãe também, que é uma das coisas que eu acho que na verdade uma das características que eu tenho em mim que eu mais me dedico. Os papéis mais importantes, né? Isso, e juntamente com isso, a minha profissão, que eu acho que graças a Deus eu soube escolher de uma forma que eu consigo hoje trabalhar com amor. Então, resumidamente, eu acho que deu para falar um pouquinho. Enfim, vamos lá, vamos ver o que você quer que eu diga para você e para quem estiver em casa assistindo. Isso aí. Eu sempre observo quando a gente tem paixão realmente pelo que faz e faz com amor, o olho brilha. Então, os seus olhos brilham quando você fala da nutrição. E é uma linha de trabalho em que a gente olha para a pessoa e olha para a saúde e olha para a alimentação, né? Para tudo que ela pode viver e ter, né, de benefícios com a saúde dela e a energia do corpo e da mente, né? Tudo influencia. Então faz total sentido, né? Quando você fala os olhos brilham porque é com amor que a gente precisa, né, para tratar de qualquer área relacionada à saúde, não só na saúde. Eu acredito que a gente precisa de amor para atuar em qualquer área, né? Pessoas que não gostam do que fazem em algum momento, né, sentem dificuldade ou às vezes não conseguem, né, colocar essa energia e estar bem todos os dias para fazer isso, né? E me conta, Daiane, onde dentro da sua profissão a Vianut é o primeiro negócio ou você já teve outros antes?
Na verdade, a Vianute é meu primeiro negócio, sim. Apesar de que assim, me lembro que eu brinquei de empreender desde criancinha, assim. Mesmo? Assim, a gente demora a descobrir na vida o que que a gente quer fazer, né? Verdade. E hoje em dia eu paro para pensar assim, eu quero até falar muito isso pro meu filho, assim, quando for adulto, lembra do que você gostava de fazer quando era criança, que pode ser que te ajude a definir sua profissão. Ninguém me Sim. falou isso e eu penso isso hoje, né? Mas assim, eu lembro que quando criança eu sempre tentava vender coisas, assim, eu brincava, assim, a minha brincadeira preferida era de ser dona de supermercado. Eu fingia para dona de supermercado e tinha os Ah, e clientes. tinha os clientes. Tá. Mas eu não entendia que era porque eu tinha assim, essa vontade de empreender. E eu só fui entender isso muito depois de formada. Eu entrei na nutrição porque eu sempre gostei muito da saúde, eu sabia que eu queria trabalhar com algo da saúde, mas eu não sabia o quê. Entendi. E eu sempre gostei de me alimentar bem, tive uma experiência de ter um contato com uma nutricionista quando eu era muito jovem, porque eu era desnutrida. E aí eu tive que ter esse cuidado de uma Acompanhamento. profissional, e aí foi me Uhum. despertando esse interesse e fui para nutrição. E aí saí da nutrição, fui trabalhar com uma empresa na mesma área, parecida com o que a gente faz hoje. E aí surgiu a oportunidade de abrir a empresa. Não sabia, na verdade, se ia dar certo, se ia dar errado. Na verdade, acho que o empresário, quando ele decide abrir um negócio, ele nunca sabe, né? Nunca Se vai sabe. dar certo ou errado. A gente trabalha para dar certo, né? Mas foi de fato o meu primeiro negócio. Hoje eu tenho outro negócio, eu também tenho uma clínica de vacinas, eu tenho uma franquia que é a Saúde Livre, que Uhum. tem 2 anos e meio. Então eu já tenho uma outra empresa também, mas o meu Legal. primeiro negócio sim foi a Vianute há 14 anos. Então, quando eu paro para pensar assim, o que que foi que, né, Despertou. motivou, me despertou, acho que foram um conjunto de coisas, assim. Sim. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com algo que fizesse diferença na vida de alguém. Eu Uhum. acho que eu não conseguiria trabalhar com coisas Fúteis. fúteis e às vezes que não mudasse, que não tivesse uma entrega positiva, sabe? Uhum. Sim. Ou que fizesse por exemplo, jamais conseguiria trabalhar com cigarro, com bebida alcoólica, com algo que levasse um prejuízo para a vida de alguém. Isso eu tenho certeza que eu não faria. Então, Uhum. o fato de saber que eu queria fazer algo que fosse positivo já foi me dando essa questão de, vou trabalhar com saúde, né? E como mas eu também nunca tive um perfil de ficar dentro de um consultório ou de ficar dentro do ambiente hospitalar. E aí eu acho que juntando todas essas questões de querer mexer com a saúde, querer levando o bem para alguém e gostar dessa parte de empreender foi que juntou as duas coisas As duas juntos coisas. e a Vianute surgiu. Voltando para o lado da nutrição, a Vianute, ela é uma empresa um pouco diferente. Eu gosto até de explicar o que a gente Eu ia faz. perguntar. Porque normalmente quando se fala de nutrição, a primeira coisa que as pessoas pensam é um consultório, É. que a pessoa vai para fazer uma dieta, porque precisa ganhar peso ou perder Uhum. peso, né? A grande maioria das pessoas às vezes é para perder peso mesmo, função estética. Mas na Vionut, o que a gente faz? Nós somos uma empresa, a gente vende produtos para a área hospitalar e clínica. Então, assim, a maioria dos nossos produtos são para os pacientes que estão internados no hospital ou em casa mesmo, que não conseguem se alimentar por via oral, pela boca. Uhum. Então, esses pacientes precisam de uma outra forma de alimentação, que vem via sonda, que pode ir no nariz ou mesmo até na barriga, que é a Sim. gastrostomia. Então, a Uhum. gente trabalha com essa gama de produtos que vai fazer com que esse paciente se alimente sem ser pela boca. A Certo. gente tem também as linhas de produtos que são suplementos, que servem, tem até suplementos para quem pratica atividade física, eu mesmo faço academia e tudo, faço exercício físico, esportes, e todos os produtos que eu uso são da Vianut. Então, a gente tem essa linha também para pessoas Para saudáveis. quem quer Mas manter, né? o Melhorar. início de vida da Vianut, o nosso grande foco é para o paciente que está tratando de alguma doença. A gente tem também muitos produtos para câncer, para diabetes, para problemas renais. Então, a gente trabalha com a nutrição, é, tentando levar a saúde e melhorando a doença daquele paciente, que é, no Integrada, caso, né? o nosso cliente. Então, eu trabalho com a nutrição de uma forma um pouquinho diferente, assim, que Muito. normalmente só quem sabe é quem passou por isso, quem teve um paciente um parente ou um É, familiar, assim, um amigo próximo, senão as pessoas normalmente nem sabem, quem não é dessa área, é né? verdade. Eu não sabia. Eu fui conhecer alguns, né, alimentos nesse sentido quando a minha sogra ficou, né, precisou utilizar a sonda, a GTT, e aí a gente, quando ela teve alta, precisou levar, né, e precisou comprar esses produtos e eu nem, nunca tinha
visto, nunca tinha utilizado, né, e comprado nada disso. Então, assim, a gente teve até uma oferta pequena, né, na cidade, que é uma cidade do interior do Mato Grosso, que tinha, acho que uma loja uma loja ou duas só, que encontrava algumas coisas. E o público de vocês hoje também são os hospitais ou o foco é a venda para o consumidor final mesmo? Hoje a Daiane? gente trabalha com todos os canais de venda. Sim, A venda hospitalar, ela existe. Na verdade, a Vianut começou nessa área, com a área hospitalar, direto, né? até porque o paciente, normalmente, ele começa com a necessidade do uso de uma sonda dentro de um hospital, Sim. né? Então, a gente atende hoje os hospitais de todo o estado de Goiás. A gente cobre Goiás todo com os nossos produtos. Então, os hospitais são os nossos grandes clientes, sim, porque o paciente, ele sai de lá. Então, a gente atende o hospital. O paciente, quando ele sai do hospital, ou ele já sai sem a sonda, mas aí tem a indicação de uso de uma suplementação, que a gente também tem. Certo. Ou o paciente sai do hospital com a própria sonda e precisa continuar com o produto, que foi até o caso, né, que aconteceu com vocês. E aí, a gente também atende o paciente diretamente. A gente tem 2 lojas que os pacientes conseguem comprar indo pessoalmente até a loja, ou a gente faz a entrega. Então, a gente consegue atender a todo o canal que precisa de dieta interal, que é o nome da nossa dieta. Então, a área institucional, que são os hospitais, e também o consumidor final. A gente consegue atender. Isso. E vocês têm a produção, ou essa produção hoje é terceirizada, Daiane? Vocês fazem, né, da preparação, eu não sei Do qual é o produto, nome né? certo, né? Que o nutricionista é o responsável por preparar ali os nutrientes que vão, né, compor aquela dieta, aquela fórmula ou não. E vocês produzem a linha de produtos de vocês também? Não, todos os nossos produtos eles são industrializados. Inclusive, o nosso principal fornecedor é a Nestlé. Então, os produtos são feitos em fábrica mesmo, são produtos industrializados e nós adquirimos os produtos e revendemos. Existe ainda o uso de dieta que a gente chama de manipulada, que é essa que não é a industrializada, mas hoje ela praticamente quase caiu em desuso, porque as chances de contaminações são muito grandes e a chance de desnutrição do paciente é gigante, porque a gente não consegue manipular um produto em casa ou dentro de um laboratório de manipulação com a mesma qualidade de um produto que é feito numa indústria. Então, hoje a gente, antigamente, há uns 20 anos atrás, era comum ter esse produto manipulado. Era um laboratório de manipulação, como tem uma farmácia de manipulação, e faziam-se as dietas lá. Mas eu nunca trabalhei dessa forma, porque até desde quando eu abri a Vianut, tinha-se a opção, vamos fazer um produto manipulado, vamos fazer um produto industrializado. E eu nunca quis o manipulado, porque eu nunca acreditei que o manipulado fosse a melhor solução para o paciente, por essas questões. Ele não consegue atingir toda a qualidade que o produto pronto tem. E hoje em dia, praticamente não existe mais, assim, são pouquíssimos os locais que tem esse produto que ele é de manipulação própria. E aí tem a opção de quem também não vai adquirir o produto industrializado igual ao nosso, de fazer em casa. A dieta em casa, Então, coloca no liquidificador as verduras, a carne Fizemos também. e bate e coloca na sonda do paciente. Mas a gente tem vários estudos até que é muito fácil de comprovar que o custo fica até maior. Porque para você conseguir chegar na necessidade calórica e proteica que aquele paciente precisa, você precisa colocar tanto alimento. Várias coisas, que né? se você comprar um produto pronto, fica mais barato. Não tem o risco de entupir a sonda, que com alimento esse risco é enorme. Você deve ter passado por isso, Sim. né? E a chance de contaminação, que não tem ninguém ali manuseando, né? Então, mas foi isso que você me perguntou, né? Foi, eu já perdi exatamente. aqui o que era que tinha sido a Porque pergunta. na hora que você falou, eu pensei na farmácia de manipulação, né? Se tinha essa possibilidade da produção nesse sentido, mas eu entendi que é um processo muito mais complexo, porque é diferente da farmácia de manipulação, que manipula alguns elementos, né? Só a alimentação é muito rica, né? De possibilidades e de tipos de vitaminas e nutrientes, então, né? O que você diz faz muito sentido. Às vezes, para ter, né, em uma refeição, precisa de ter uma variedade enorme de alimentos que nem sempre a pessoa consegue ter ali todos os dias, em todas as refeições, né? Exato. E hoje os produtos, eles têm uma qualidade excelente. Assim, a gente tem vários pacientes que estão com a gente há 10 anos, há 13 anos,
alimentando simplesmente da dieta enteral, desses produtos que a gente comercializa. Porque hoje os produtos eles têm uma qualidade que eles conseguem suprir 100% de uma alimentação. Então, é claro que a pessoa está acamada, o ideal era que a pessoa, né, o paciente volte a se alimentar via oral? Sim, claro que é. Só que se ele não consegue, a gente tem que fornecer o melhor para ele. E hoje no mercado a gente tem diversos produtos que a gente consegue fornecer para o paciente tudo o que ele precisa, da mesma forma como se ele estivesse comendo. E isso é muito bom, isso dá uma tranquilidade para a família e para o paciente que ele não vai ter prejuízos de nutrição por conta da via que ele está alimentando. Então, ele consegue ficar com uma via enteral e ser bem nutrido. Isso, né, por conta das tecnologias, que hoje tem os produtos que são muito bons. E você já deve ter respondido essa pergunta, inclusive, para algum cliente, filho, né, ou parente, né, do paciente, porque a gente fica, é um momento tão difícil emocionalmente que a gente pensa assim, meu Deus do céu, mas esse leitinho só, né, Ele tá com tudo líquido, fome. tudo, e a água, né, e tudo, apesar que tem, né, a água também, né, os momentos ali da dieta, mas é uma dúvida muito grande, porque é muito estranho, né, pra gente que ver a pessoa que você ama naquela situação e você simplesmente não poder fazer muito mais do que fornecer a alimentação naquele parâmetro, né? Então a gente se sente quase que impotente e com dúvidas, falando, será realmente que tá tudo bem, né? Que a pessoa realmente vai suprir essa necessidade, porque é muito diferente, né? Então você já deve ter respondido essa pergunta também, né? Se Isso normalmente é é eficiente comum. realmente da forma que é feito, mesmo né, industrializado, tendo um processo, né, de transporte, de armazenamento durante um período longo e tudo, né? Então a gente fica pensando assim, poxa, mas esse alimento que está lá na prateleira dessa loja, não sei quantos meses, ele é um produto que vai realmente nutrir esse meu paciente que já está tão fragilizado, né, nesse momento. Isso aí é uma coisa que é comum mesmo da gente ouvir, porque é isso que você falou, é um momento difícil, a família está sensível, está passando por uma doença, não é fácil, tem risco, né, de óbito muitas vezes, então são sensações muito difíceis que a família está passando. E quando você olha um parente, uma pessoa que você ama, que não está comendo, que está com aquele caninho lá no nariz ou na barriga, é difícil mesmo de ver. Mas é uma coisa que a minha equipe toda ela é bem treinada até para acalmar os familiares e conseguir passar essa tranquilidade para eles, porque em relação ao que ele vai receber de nutrição, isso aí é uma coisa que a família pode ficar completamente tranquila, que ele com certeza vai estar bem nutrido, até porque isso é tudo feito muito com cálculos, né? Então, a nutricionista que prescreveu o produto, que está acompanhando, é tudo muito bem calculado. Calculado direitinho, né? E hoje os produtos eles já conseguem atingir a necessidade do paciente de uma forma muito fácil. É até comum que tem pacientes que ganham peso quando está durante a alimentação com sonda, porque às vezes foi um cálculo que foi a mais. Então, assim, a gente consegue manter um paciente por anos sem desnutrir, melhorando às vezes a questão de cicatrização, controlando o intestino. O que acontece muito é a parte muito psicológica da gente não conseguir ver, às vezes, o nosso vozinho lá comendo o arroz com feijão que ele gosta. Mas isso é muito de questão da gente conseguir mostrar para a família que ele está bem com a alimentação integral. E aí a gente consegue, às vezes, tratar isso psicológico de uma forma diferente. A gente tem mesmo alguns pacientes que eles usam a sonda e aí o paciente precisa tomar um cafezinho, que era a coisa que ele mais gostava, pela boca. E aí, com a fonoaudióloga, a gente consegue que o paciente consiga sentir o gostinho do café. E aí a família vai ficando mais calma e tranquila de saber que ele está recebendo o que ele precisa e que o cafezinho, que é o que ele mais gostava, ele ainda consegue sentir o cheirinho, tomar um pouquinho. Mas isso é muito mesmo de conscientização da família. Acho que depois que passa um tempo, que a família vê que ele sobreviveu, que tá ficando bem, aí tudo vai se acalmando, sabe? Verdade. Mas no começo é difícil mesmo. Eu ia até te perguntar sobre a equipe, porque tem algumas participações aqui que eu já vou ver. O Daiane Natália é a que mandou mensagem aqui. Sobre a equipe, pra gente não perder o que você tinha falado. Eu pensei na equipe, porque eu sempre falo para os meus clientes de consultório odontológico, farmácia, farmácia de manipulação. Ah, eu sou um comércio? Sim, sou. Mas eu sou um comércio do serviço da saúde, eu não sou um comércio qualquer.
né? Então, o nível de responsabilidade que a gente tem nos negócios que estão relacionados à saúde é muito grande. E como preparar essa equipe, né? Hoje, a gestão de pessoas é um dos maiores desafios que os empresários enfrentam, né? De uma forma geral, em todos os segmentos. E como trabalhar essas pessoas? Você tem um perfil de pessoas que você busca, de tipos de áreas profissionais? Tem estagiários de nutrição lá na sua equipe também? Me conta. Hoje a nossa equipe já é uma equipe bem complexa, assim, robusta. A gente tem tanto as pessoas voltadas para nutrição mesmo, mas a gente tem também toda a equipe interna de administrativo, financeiro, contábil, logística, que acaba que é até maior o número de pessoas do que a parte de nutrição mesmo, né? Sim, imagino. Mas, e realmente é a parte mais difícil, porque... Hoje são quantos funcionários? Hoje nós temos 32 funcionários. 32. É a parte mais difícil, porque a gente precisa conseguir mostrar para todo mundo que está trabalhando com a gente exatamente o que você falou. A gente não está vendendo um produto que a pessoa está indo lá comprar com prazer, a pessoa não está indo lá comprar se divertindo, ela não está indo lá comprar feliz. Ela está indo lá num momento bem delicado da vida, do momento que ela está passando. Então, a gente tem que conseguir passar através de treinamentos, através da cultura organizacional mesmo, para cada colaborador que entra, que ele consiga entender que aquele produto que está lá, que vem toda uma logística, a gente compra da indústria, chega, armazena, monitora a temperatura, faz todo um processo adequado do jeito que tem que ser, entrega na casa do paciente. E todo mundo que passa por esses processos, eles têm que entender que ele está levando como se, qual é a palavra que eu quero usar? Está levando um respiro de vida para aquela família. Então, assim, isso é uma coisa que a gente passa constantemente nos treinamentos. Todas as pessoas que entram na empresa, elas passam por esse treinamento para eles entenderem que não é um produto que ele vai, né? que ele vai ficar questionando questão de preço mesmo com a família, ou de qualidade, se está certo ou se está errado. Ele tem que ter consciência que ele está levando para a família tempo de vida com aquele parente. Exatamente. Porque quanto mais nutrido ele tiver, mais chance ele tem de sobreviver e de ficar, né, aqui com a gente, né? Sim. E aí isso é uma coisa que a gente tem que passar diariamente, mas a equipe consegue perceber. Quando eu acho que por eu ter isso em mim há muitos anos e eu conseguir passar isso para minha equipe, cada pessoa que vai passando, eles conseguem sentir isso. Eu vejo que assim, a gente tem muito paciente, que são muito, muito antigos, a gente tem paciente que vai na empresa só para conversar. Porque eles são pessoas que estão carentes, que estão precisando de atenção, então eles não precisam comprar nada. Às vezes eles chegam lá, eu passo às vezes pela loja, na recepção, eu vejo que tem um cliente que está lá há 45 minutos. E ele fica conversando com a vendedora, e isso é o que a gente visitar. E isso a equipe toda sabe, que a gente vende o cuidado. Até o slogan da empresa é uma história de cuidados, porque a nossa história não é vender o produto. A nossa história é prolongar a vida do paciente. Então a gente vende o cuidado com o seu familiar, né? Exatamente. Vou deixar a Daiane beber uma aguinha aqui, enquanto eu vejo aqui a participação da Natália. Olha, nem foi combinado, mas a Natália disse aqui, ó, tá aí um espetáculo de mulher, de empresária e de patroa. Saudades. Natália Costa. A Natália tá bem longe, na verdade, trabalhou com a gente. Se for a Natália que eu tô pensando, com certeza vai ser. Natália trabalhou com a gente, foi embora, tá em Minas Gerais agora. Um abraço Saudades, pra você, Natália. Natália. Beijo pra você também. Parabéns aí. Você foi, mas deixou, né, aqui um pedacinho da sua história. A Natália aqui na foi uma que trabalhou com a gente, que soube fazer toda passar pro cliente que ela atendia esse cuidado. Que é isso que a gente precisa que o nosso colaborador consiga, né? Passar para aquela família o cuidado que a gente quer transparecer. E a Natália fez isso muito bem, o período que ela teve com a gente. Muito bem, parabéns aí. Natália vai ser sucesso com certeza onde ela estiver, né? Sim. A agência Ponto Ideica, nossa agência, que interessante, muito. Boa noite aí a todos. Boa noite, filha. Beijo, mãe. Eusane, boa noite para você. Apresentadora aqui da TV Referência também. Tem uma pergunta aqui, Daiane. Como vocês trabalham o lado emocional de lidar com a família? Já respondeu aqui essa parte? Você quer comentar mais alguma coisa sobre essa parte emocional? Alguma coisa que você queira deixar aí? Olha, o que eu acho que, só para concluir essa parte assim, do emotivo que a gente tem que ter, é a questão de paciência. Que eu acho que eu nem citei essa palavra.
Mas eu acho que hoje em dia, no mundo que a gente vive, que a gente tem zilhões de informações o tempo todo, se o meu vendedor que estiver lá na ponta não tiver paciência com aquele cliente que chegou lá, que está saindo de um hospital, super estressado, recebeu milhões de informações, se a gente não conseguir com que aquele vendedor tenha paciência e carinho, não vai dar certo. Então, assim, para estar na nossa equipe, a pessoa tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma e tem que ser carinhosa. Então, esses são pontos que são, assim, fundamentais para a gente conseguir com que a família consiga se acalmar e passar por esse momento da melhor forma possível, né? Eu digo que é uma venda que, de certa forma, ela é uma venda complexa. Por quê? Porque ela envolve um momento muito difícil do cliente. Não é um momento que o cliente está feliz. Então, realmente é uma necessidade. É algo que, muitas vezes, ele está financeiramente numa situação muito difícil, Sim. né? Emocionalmente ele está sofrendo muito. Então, de fato, a gente precisa preparar as pessoas que estão, né, na linha de frente e em todas as áreas da empresa, porque em algum momento a gente pode, né, lidar com esse cliente lá na entrega, no financeiro, em algum outro momento ali para conversar com ele, e a gente precisa ter muito esse cuidado. E não é só na área da saúde. A área da saúde é mais delicado, mas se a gente não tiver o olhar de que nós somos as pessoas que solucionam os problemas do nosso cliente, o produto ou o serviço é a forma que a gente vai materializar isso, entregar isso para o nosso cliente, né? Então, não importa se você trabalha com oficina mecânica, com restaurante, com lanchonete, né? Com nutrição, com odontologia, com qualquer segmento, com fotografia, né? Não importa. Qual é o problema que a gente está ajudando a resolver, né? Que diferença que eu estou fazendo na vida desse cliente, desse paciente, das pessoas que estão passando por aqui, né? Então, com certeza, marcou tanto que alguém aqui que foi um colaborador aí, a Natália, foi uma colaboradora da empresa, marcou a história dela, a trajetória dela, e com certeza, né, muitos clientes que passaram aí pelo atendimento dela também, né, se lembram, e ela deve se lembrar de vários pacientes também, Sim, né? com certeza. E me fala uma coisa, Daiane, o que na sua trajetória, enquanto empreendedora até agora, foi mais desafiador para você? Foi mais difícil nesses 14 anos aí de empresa, de negócio? Olha, assim, é porque na verdade eu tô aqui tentando formular uma resposta na minha cabeça para falar só Fala o o que que eu você posso. sentiu. É o que você pode. Mas assim, eu acho que o grande desafio que eu tenho é um desafio que a maioria dos empreendedores tem, que é a parte de empreender no Brasil com a carga tributária que a gente tem e se adequar a todas essas legislações que a gente está inserido, né? Sim. Então, assim, a concorrência é difícil? É difícil. Conseguir né, fazer a conquista de mercado é difícil? É difícil. Só que o que acho que dificulta mais são todas essas travas que a gente vai tendo de fiscalização. Fiscalizações nem tanto, nem nesse sentido, mas no sentido mesmo de tributação. Exigências, Porque né? a gente sempre tem que estar muito bem assessorado para não fazer errado. Sim. E nem sempre a gente tem uma estrutura tão robusta que a gente consegue uma assessoria jurídica e tributária, por exemplo. Então, assim, isso aí com certeza foi um dos maiores desafios que a gente teve em todos esses anos, que é de adequar todas essas questões, de conseguir fazer com que uma empresa esteja rentável, esteja sobrevivendo no mercado, Exatamente. que não é fácil, né? Acho que o mercado de ninguém é fácil, e ainda se adequar da melhor forma possível com as legislações tributárias do país, que não são fáceis. Se a gente não tiver muito bem assessorado, a gente não consegue. Então, assim, sem dúvida nenhuma, acho que os maiores desafios são esses. E você falou algo que faz todo sentido, né? Porque a área de vocês é uma área diferente, a forma de atuação é diferente. Então, às vezes, até para a gente encontrar o profissional que conhece da tributação nessa área, é difícil, né? Exatamente. Alguém para assessoria jurídica que tenha uma vivência, que tenha experiência nessa área, é difícil. Por quê? Porque são detalhes que fazem toda a diferença, são legislações que mudam, né? São questões tributárias que variam de acordo com a linha de produto, com a sua forma de atuação, com o tanto de funcionários que você tem, né? Então,
tem 1000 variáveis que podem influenciar de forma positiva ou não. Então, é um desafio não só para você, mas para todos. Mas quando a gente trabalha num modelo de negócio que é diferente da maioria do mercado, é ainda mais desafiador. É ainda mais difícil, exatamente. Porque a gente precisa contar com trabalho terceirizado, né? Sim. Porque eu não consigo fazer tudo sozinha. E é onde vem a dificuldade, porque às vezes a gente está terceirizando o trabalho para quem não tem o conhecimento, exatamente por ser muito detalhado, muito específico. Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente já conseguiu. Cada dia, inclusive, os desafios continuam aparecendo, mas agora vai ficando mais fácil da gente encontrar soluções. Mas ao longo dessa caminhada toda, acredito que tenham sido os maiores desafios. Com certeza. Me diz outra coisa, Daiane. Você é uma mulher, uma mãe, uma empreendedora, né? E tem as mulheres, né? Tem esse grande desafio, né? De tantos papéis e às vezes a gente fica tão cansada de tantas coisas, e tantas tarefas, e tantas agendas, né? E tantos horários e tantas responsabilidades. E qual é a sua estratégia para conseguir com que todos esses papéis sejam executados e não sofrer mais do que o necessário, né? Porque tem dia que a gente sofre, porque assim, isso eu não consegui, ou eu achei que eu não fui tão bem nisso. Às vezes a gente se culpa, né? Tanto por não conseguir dar conta de tudo, e tá tudo bem, né? Não precisa dar conta de tudo toda hora. Olha, Camila, eu estava até com medo dessa pergunta, apesar de que eu imaginei que ela fosse vir, porque realmente eu não tenho uma resposta certa e eu acho que nenhuma mulher tem. Sim. Cada uma tenta fazer da melhor forma possível de acordo com a sua realidade, né? Sim. O que eu tenho tentado cada vez mais trabalhar em mim é um pouco disso que você falou, que é de não me culpar. Então, por exemplo, se tem alguma semana que eu estou mais cansada e aí por isso eu estou mais mal-humorada e aí por isso eu não consegui ir no salão fazer a unha do jeito que eu gostaria de ter feito, porque aí não deu tempo, eu tento cada vez me culpar menos de não ter conseguido fazer, porque no final das contas a gente não dá conta. Né? A questão é essa, muita gente pergunta assim, como que você dá conta? A resposta é, eu não dou conta. O que eu faço é tentar não sofrer pelo que eu não fiz. Exatamente. Então, assim, eu tento, dia após dia, fazer tudo. E como que eu me organizo para sofrer menos? É com planejamento. Isso é uma coisa que eu amo fazer e eu não consigo começar o dia de amanhã se eu não tiver planejado ele hoje. Então, assim, isso eu tenho, assim, planejado o que eu vou fazer no mês que vem, como vai ser o ano que vem, lógico, de uma forma mais ampla. Sim. Mas me planejar é uma coisa que me ajuda muito. Porque aí eu consigo mensurar o meu tempo, a energia que eu vou conseguir demandar para cada tarefa e aí estabelecer as prioridades, assim. Meu trabalho é uma prioridade? Mas filho também é uma prioridade? Sim. Então aí eu tento sempre conciliar quem é a prioridade daquele momento. Exatamente. Alguma coisa vai ficar sem ser feita? Vai. Só que aí o que eu tento trabalhar em mim, eu não vou sofrer por isso. Hoje talvez a empresa pudesse estar muito melhor se tivesse a ser administrada por um homem, poderia, com certeza, porque homens não têm essa demanda que a gente tem, né? Então, poderia, mas eu estou satisfeito do jeito que tá? Sim, estou, porque talvez se fosse um homem também não teria a sensibilidade que eu tenho, né? Exatamente. Então, aí eu também não sofro com isso, assim, eu não sofro de pensar assim, eu já poderia ter concluído tal tarefa se eu tivesse mais tempo. Mas se eu tivesse em outra realidade, talvez o trabalho não estaria sendo executado como eu gostaria. Então, aí eu tento enxergar tudo de uma forma mais positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva, sempre, assim. Bom. Eu não sou nem um pouco negativa, eu sou otimista. Tem hora que eu poderia ser menos otimista. Mas acho que isso me leva a encarar as coisas desse jeito, assim. Às vezes eu fico chateada de não ter conseguido fazer tais tarefas, mas é uma chateação que passa rápido. Fala assim, não, tá tudo bem, pelo menos o básico está sendo feito e amanhã a gente resolve. Amanhã é outro dia. Então, assim, se eu for parar para olhar nas minhas anotações que eu vou marcando que eu preciso fazer todo dia, tem coisa pendente lá desde agosto. E tá tudo certo. Vai chegar em 2024, vai ter coisas pendentes em 2023, vai. Mas eu tô feliz assim. Sim. Então, eu não sofro, sabe? Eu acho que o segredo que eu tenho pra mim é que a gente consegue fazer tudo? Não, a gente não consegue. Mas então eu não vou sofrer por isso. E aí, vamos vivendo dia após dia. Mas é isso mesmo. E aí eu até te perguntei, porque antes da gente entrar no ar, e eu acho que depois você comentou que você é muito perfeccionista. E os perfeccionistas, normalmente, eles sofrem, né? Sim. Quando a coisa não sai
conforme o planejado, quando não consegue fazer tudo que foi proposto. E tem horas que a gente precisa realmente. É claro que tem coisas que não dá para adiar, que realmente precisam de uma decisão, precisam de presença, né? E tem situações que não vão, né? Que não vão precisar do seu olhar ou da sua mão, né, com tanta urgência. Então, é uma reorganização e eu super concordo com você que sem organização é impossível realmente dar conta das coisas. E tá tudo bem não dar conta de tudo. E até que ponto que todas essas tarefas, todos esses papéis, todas as responsabilidades, realmente você, mulher, precisa fazer todas. Você precisa dar conta e estar na linha de frente e ter a sua mão e o seu olhar em cima de tudo isso. Então, às vezes, a gente também quer abraçar muito mais coisas do que a gente consegue carregar, né? Então, não sofrer e colocar um norte e falar assim, não, vou colocar isso daqui no papel, eu tô enxergando, eu vou fazer, eu não vou fazer hoje ou amanhã ou semana que vem, mas tá aqui. Assim que possível, assim que chegar nessa fase, que eu tiver todos esses recursos disponíveis, ou que eu tiver um tempo maior para me dedicar a esse projeto, eu vou fazer. E tá tudo bem, né? Então, hoje existe, né, uma história, uma pressão ali, às vezes, ou até uma interpretação errada. E essa interpretação, às vezes, é muito mais nossa, né? Muito mais feminina, às vezes, do que masculina, porque a gente precisa dar conta de tudo isso e ainda tá, né? E ainda tá toda arrumada. Ainda tá bonita, exatamente. Ela consegue. Ela é nutricionista, é mãe, é empresária, tá com a pele maravilhosa, 14 anos de empresa. Ela não pode dizer que não consegue. Não, acho que não é bem assim. Então, a gente, às vezes, se coloca num peso e numa responsabilidade muito maior do que precisa, né? Então, será que eu realmente preciso de fazer tudo isso todos os dias? Ou, né, eu posso delegar isso para alguém? Você teve essa dificuldade de delegar no negócio? Muito, fiz terapia. Mesmo? Sim, sim. Na verdade, até acho que muito ligado até ao perfeccionismo, né? Sim. É uma dificuldade que eu tive durante muitos anos em delegar. Foi uma coisa que eu tive que fazer treinamentos em mim, internamente, para conseguir. Aprender. Hoje eu consigo, sim, graças a Deus, até porque senão acho que eu teria enlouquecido mesmo. Não consegue. Mas delegar é fundamental, assim, tanto em casa quanto na empresa. E aí, o que eu acho que é importante, assim, além de delegar, você tem que saber para quem delegar, né? A gente tem que delegar para as pessoas certas. Sim. E acompanhar. E aí a gente consegue, com acompanhamento, que as tarefas sejam feitas até melhor do que se fosse você. Hoje em dia, depois de muitos anos treinando e aprendendo a delegar, eu vejo assim que as pessoas que eu confio, que eu consigo passar a demanda para elas, conseguem executar melhor do que eu. Muitas vezes. Sim. Então, mas é um treinamento, assim, não é fácil, porque a gente sempre acha que a gente vai fazer melhor. E muitas vezes não é, né? Porque às vezes realmente tem pessoas que conseguem fazer melhor do que você. Tem uma coisa que eu penso muito, assim, quando eu vou contratar ou até delegar alguma coisa, eu sempre penso assim, eu não sei fazer tudo e não consigo fazer tudo. Então, eu sempre quero trazer para perto de mim pessoas que façam o que eu não sei fazer. Sim. E que façam, às vezes, muitas vezes, melhor do que eu. E aí, eu sempre busco esse perfil nas pessoas que eu tô contratando, que vão ficar mais próximos de mim. E aí, consigo delegar. E, assim, mas eu delego... Hoje em dia, eu acho que eu delego até demais. Consigo delegar, assim, em casa, eu consigo fazer muita coisa com as pessoas que me ajudam. E na empresa, eu tô vendo que, assim, ao longo dos anos, está ficando... As minhas funções estão mudando muito, porque eu estou delegando muitas funções administrativas e práticas e conseguindo ter mais tempo para o estratégico. Isso, exatamente. E até assim, para esses momentos aqui, né? Então, antigamente poderia ser que eu não tivesse esse tempo. Não tinha agenda, né? Hoje em dia eu já consigo adequar, porque são prioridades que vão mudando, né? Isso. A Daiane é a prova viva do que eu ensino para os meus clientes e empresários. Tem gente que vai fazer o que você faz, principalmente o operacional, melhor do que você. Sim. Mas para quem você vai delegar pensar no seu negócio? Pensar em como ele vai crescer, pensar nas próximas estratégias, nos próximos passos, nas inovações que precisam ser feitas. Então, se a gente não estiver pensando nisso, enquanto gestor, enquanto empresário, quem vai pensar? E aí a empresa chega num momento que às vezes ela fica estagnada, ela para de crescer, ela para de evoluir nos resultados, né?
Então, que bom que você está aqui, que você é a prova viva, e eu posso dizer para os meus clientes, falar, ó, acompanha lá a Vianut agora, que você vai ver alguém que conseguiu passar o bastão, está conseguindo aí, já tem 32 funcionários e a empresa dela vai muito bem, obrigada, e não aconteceu nada grave, ela conseguiu... Pelo contrário, foi positivo, não né? é? Porque existe realmente esse medo, né? Sim. Mas quando eu até brinco, você quer voltar para a portinha, quando era só você, ou só você e sua esposa, ou só você e seu marido, você quer voltar para essa fase que você dava conta de tudo porque era pequenininho? Não, Camila, eu quero crescer. Eu falei, então daqui para frente a gente precisa de ter gente, a gente precisa ter processo, a gente precisa de melhorar e profissionalizar o negócio para que ele avance, né? Senão ele vai ficar quadrado ou você não vai conseguir carregar, porque ele vira, e eu conheço vários empresários que reduziram o negócio porque não deram conta de levar ele para frente porque ficou muito pesado. E aí resolveu voltar, né? Agora hoje eu tenho uma equipe pequenininha, eu tenho um espaço pequenininho e tá tudo bem. Pode ser uma estratégia, você pode inclusive ter um negócio até mais lucrativo nesse formato. O que não dá é para ele ser assim tão penoso e você não confiar em ninguém para fazer as coisas, né? Então, e é realmente um exercício que a gente precisa se desenvolver. Sim. Né? A gente não vem com esse chip pronto, né? Precisa realmente desenvolver. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade em delegar? Tem. Assim como tem gente que tem mais facilidade em comunicar, em escrever, em falar, tá tudo bem. É só uma coisa, uma habilidade a mais que a gente tem que desenvolver enquanto gestor, né? Enquanto empresário. E que ótimo que você deu esse depoimento. Importantíssima colocação da Daiane, não sofrer pelo que fez. Dica maravilhosa, a Eusane colocou aqui. Fazer o que tem que fazer naquele momento com o que tem. É um dia de cada vez, exatamente. A gente sofrer menos e fazer mais, né? Daiane, me fala uma coisa. A pessoa que hoje quer empreender, mesmo com todos os desafios, ela tem um projeto que hoje trabalha às vezes CLT e tem vontade, né, ou é um funcionário público, né, que tem vontade de empreender, ou é aquela pessoa que está numa carreira que ela não se sente mais realizada, ela não está feliz. Qual é a sua orientação para essa pessoa ter a coragem de começar? Porque o começo não é fácil, o começo é muito difícil. Não é fácil. Vamos lá. Eu acredito que é o seguinte, para resolver empreender, você tem que ter uma organização, primeiramente financeira. Porque, assim, se você quiser abrir um negócio e tiver com um recurso muito reduzido e falar assim, eu só consigo manter 6 meses esse negócio, tem que ser repensado, no meu ponto de vista. Porque quando abre um negócio no Brasil, eu não sei qual que é a estatística, mas, assim, a grande maioria fecham, né? Assim, a maioria dos negócios não dão certo. A minoria dos negócios é que vão para frente, Exatamente, né? a maioria fecha nos 2 primeiros anos. E aí o prejuízo que isso dá, né? Às vezes a pessoa não precisaria estar passando por essa situação. Então, acho que a primeira questão, tem que pensar na parte financeira, sim. Tem que estar muito bem estruturado para passar por diversas situações. E aí montar os cenários, né? Ali com planejamento, aumento estratégico, tudo no papel, do que pode acontecer para você estar preparado para todas as situações. Porque ser pego desprevenido é o pior do cenário, é quando você não vai conseguir e vai acabar tendo que fechar. Sim. Então, eu acho que a grande questão, quer empreender, tem vontade de abrir alguma coisa, eu apoio, porque é isso que eu faço e eu gosto de fazer, Exato. Mas a parte financeira tem que estar muito bem estruturada. E eu falo isso tendo feito errado, porque quando eu abri a Vianut, eu tinha 23 anos, não sabia o que eu estava fazendo. Eu estou falando isso agora, depois de ter passado por isso. Se eu tivesse pensado na época, eu teria talvez me planejado um pouco mais. Sim, sem Mas, né, com o trabalho e o apoio que eu tive, na época eu tive o apoio, né, do meu pai, logo eu me casei, tinha meu marido também, deu certo. Então, assim, outro que era o segundo ponto que eu ia falar, você tem também que ter alguém para você se apoiar. Porque assim, se você for a única renda da sua família, por exemplo, e vai empreender no negócio, vai sair de uma coisa fixa para sua sobrevivência, né? E ir para qualquer tipo de negócio é um risco. Sim. Então, assim, acho que tem que ser colocado bem na balança e pensado se é o certo. Como a minha situação foi essa, eu antes de me casar, tinha meu pai que eu poderia me apoiar, depois eu me casei, tinha meu marido, então eu consegui passar por várias situações em que eu pude me apoiar neles.
Se eu não tivesse, talvez, eu não sei o que poderia ter acontecido. Exatamente. Então, eu acho que para empreender, a primeira questão é muito isso, pensar no financeiro, pensar no que são os cenários ruins que podem acontecer. Se tiver com isso tudo mapeado, tem alguém que pode te apoiar, aí eu acho que vale a pena o risco. Mas acho que a principal questão é essa, e tentar fazer alguma coisa que goste e que acredite, que vale a pena você ficar 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, sem ver a cor de um dinheiro voltando, Isso mesmo. e dormir com o coração tranquilo, com a cabeça leve de que você está fazendo uma coisa que você gosta. Porque para abrir um negócio é muito sacrificante, né? E você fazer algo que não vai te dar prazer, não vai te dar amor, eu acho que não faz sentido. Então, acho que são esses dois pontos aí que eu acho que são importantes. São fundamentais, Daiane, porque eu brinco muito, falo assim, não é oba-oba. Então, assim, tem muito romantismo, empreender é lindo, é gratificante, enche o coração. De fato, é gratificante mesmo. Mas dá trabalhos, tem que abrir mão de muitas coisas. Então, assim, de quantas coisas você teve que abrir mão com 23 anos, né? Quanto lazer, quantas viagens, né? Quantas coisas legais, às vezes, seus amigos, seus parentes, né? Muita gente jovem, né, como você era e ainda estavam fazendo, e você falou assim, não, opa, eu tenho uma responsabilidade aqui, isso aqui precisa do meu olhar, precisa da minha energia, precisa do meu suor, precisa da minha atenção. É igual um bebezinho mesmo, né? Precisa da sua energia, da sua dedicação e do seu carinho, do seu cuidado, para que o negócio cresça. E tem realmente muita gente que pega ali, às vezes, o acerto daquele trabalho fixo e junta ali um dinheiro e fala assim, vamos começar que Deus ajuda, mas ele não vai fazer a sua parte. A parte que é nossa, é nós que precisamos fazer. Então tem, às vezes, muita gente que empreende de uma forma até inconsequente. E muitas das vezes o sonho fica frustrado e às vezes tem que voltar aí para trabalhar para alguém porque justamente não se organizou dessa forma. Podia até ter dado certo o negócio se ele tivesse esperado. Eu me lembro de um caso que foi muito interessante, de um bancário, que ele foi todo empolgado um dia fazer uma consultoria comigo, e vamos conversar e tal, e ele queria abrir um restaurante. E ele não tinha nem a menor ideia de como funcionava um negócio de alimentação. Eu falei, você já bateu um papo com um empresário que tem um dono de restaurante, alguma coisa assim e tal? Não, mas eu acho que é um negócio bom, porque todo mundo, né, e tal, tem muita demanda e tudo. Eu falei, realmente, é um negócio muito interessante. Mas você sabia que a maioria dos donos de restaurante estão de madrugada lá no Ceasa fazendo compra? Aí ele já ficou todo desconfortável na cadeira. Já não... Aí a gente conversou mais um pouco, aí quando eu falei para ele da média de tempo de retorno, que na época era em torno de 2 anos, né, para o restaurante que você vai montar ali do zero, começar a ter retorno, ele falou assim, não, Camila, isso aí não dá para mim não. Eu vou repensar meu projeto, eu vou estudar sobre franquia, eu vou fazer outras coisas, porque eu acho que eu não estou pronto para isso. E eu falei, olha, a minha intenção não é te jogar um balde de água fria, mas é justamente fazer com que você entenda aonde você está querendo, né, colocar os seus pés. Então, tem realmente isso muita gente que empreende até de forma inconsequente, e isso vai fazer com que o risco fique muito maior e que o negócio talvez não tenha sucesso, não porque foi uma decisão ruim, mas foi uma decisão errada, no momento errado e com um capital, com, às vezes, falta de conhecimento, de várias outras situações. Então, faz todo sentido se estruturar, planejar, pesquisar, gostar do que faz, estar disposto, né, a fazer dar certo e ter a responsabilidade de, opa, será que eu posso, né, me arriscar neste momento? Então, é uma reflexão muito importante. E Camila, você falou uma coisa que eu até, gente, vou falar isso porque eu acho que pouquíssimas pessoas sabem. Essa questão do romantismo é realmente bem importante, porque eu acho que quem olha, no caso da Vianute, por exemplo, né? Às vezes uma estudante de nutrição, uma estagiária, nossa, deve pensar assim, nossa, que lindo, tudo começou assim, né? Com uma loja lá no Orion. A Daiane chega 9 horas da manhã e é tudo muito lindo na vida dela, tudo começou assim, né? As pessoas podem pensar que isso já nasceu desse jeito. Nasceu assim. E eu acho que poucas pessoas sabem que quando eu abri, por isso que eu quero contar. Eu tive uma sócia durante 5 anos, ficou comigo 5 anos e acabou saindo, mas foi extremamente importante ter uma outra pessoa, porque a gente ficou durante muitos meses, talvez até mais de 1 ano, sem nenhum funcionário. Isso quer dizer o quê?
que nós duas revezávamos entre ser a faxineira da empresa, Exatamente. o motorista, o vendedor, Comprador. o nutricionista, porque a gente é uma empresa de nutrição, então ela também era nutricionista, nós éramos o nutricionista. E a gente fazia tudo. A gente fazia simplesmente tudo na empresa durante tranquilamente os primeiros 12 meses. Nos primeiros 2 anos de empresa, nós duas trabalhávamos sem nenhum sábado e domingo de descanso. A gente só descansou no sábado e domingo de Natal porque a gente revezou. Porque como a gente trabalhava com o hospital não para. Não para. E a gente não tinha ninguém para colocar para trabalhar no nosso lugar, até porque não dava para pagar. A gente não tinha capital para contratar uma nutricionista para ficar no nosso lugar. Né? Então, de segunda a sexta, a gente fazia a parte administrativa, de vendas, de faxina, de estoque, de entrega, de tudo. E no final de semana, a gente ia para dentro do hospital fazer o que a empresa fazia, que é a terceirização que a gente, inclusive, faz hoje também. Então, assim, o que eu trabalhei pelo menos 2 anos sem parar um sábado e domingo, ninguém sabe. Todo mundo olha e fala, nossa, que legal, vou abrir uma empresa também e vou chegar às 9 da manhã. Mas, assim, então é uma coisa que eu acho legal falar, porque eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, assim. O começo é realmente muito complicado, você tem que estar muito disposto a acreditar no que você está fazendo e estar com vontade de trabalhar. Então, realmente, romântico não é nem um pouco, tem que trabalhar. Essa história merece ser contada. Sim. E conta lá para sua equipe, inclusive, que eles vão gostar de saber desse início. Você acredita que já passou do tempo, Daiane? Não acredito. Bem que você falou, eu não acreditei no início, eu achei que né? Eu falei, nossa, 45 minutos vai ser muito tempo. Já acabou o nosso tempo. Já passamos. Eu quero que, inclusive, agora você deixe aí suas considerações finais para a gente se despedir e você vai compartilhar esse podcast com alguém. Eu tenho certeza que você se lembrou. Na verdade, só para te agradecer e agradecer as pessoas que quiseram acompanhar e me ouvir um pouquinho. Realmente eu estava bem nervosa, falei, gente, não tem nada para falar, não quero falar nada. Mas é uma coisa que acho que o que a gente faz com amor sai naturalmente. E eu quero, na verdade, que eu posso dizer que, assim, quem tiver vontade de trabalhar tanto com nutrição quanto com empreender, quiser contar comigo, me pedir alguma opinião, pode acessar aí os canais que a gente está disponível, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar, porque todas as dificuldades que eu passei, talvez eu consiga aliviar um pouquinho da dificuldade do outro que eu possa conseguir ajudar, né? E te agradecer, Camila, por esse momento. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está em casa. E a gente pode marcar um outro momento para falar mais, porque ainda tem muita história para ser contada. Já está aí convidada. Foi um prazer. A sua história é linda. E eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvirem essa parte da história hoje e em outros momentos que você compartilhar outras situações, elas vão se inspirar. Porque é verdade, porque tem amor no que você fala e tem propósito. Então, negócio que tem propósito, ele atinge ali o seu objetivo. Não deixamos de passar dificuldade, de ter desafios, mas tudo que é feito com propósito e amor, ele cumpre o seu papel. Então, que você possa falar mais, né, para mais pessoas e mais vezes, que eu tenho certeza que você vai, né, conseguir transformar aí outras vidas também, não só através da nutrição, mas através dessa parte da sua história também. Obrigada, viu? Bom, obrigada. Uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus e tenham o prazer de assistir de novo, de mandar para aquela pessoa que às vezes está passando por um momento difícil na família, que quer empreender, que está passando num momento difícil no negócio dela, que ela vai se inspirar. Excelente noite para vocês e até quinta-feira que vem com mais um IdeaCast. Vem um casal de jovens aqui que vocês vão amar conhecer a história deles, que estão começando, caminhando agora no seu primeiro projeto de empreendedorismo. Até quinta-feira com mais um IdeaCast.